Como é bom a gente ter essa liberdade em Jesus para viver a boa vida que o Senhor nos dá. E como é triste quem, por um lado, precisa de um cabresto para andar e quem, por outro lado, usa a graça como desculpa para as suas barbáries. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Nesse canal nós abrimos a Palavra de Deus, escolhemos um livro e vamos lá, capítulo por capítulo, verso por verso, procurando entender o significado das palavras sagradas que nos foram legadas. E como nós entendemos que essas palavras são sagradas, nós vamos pedir agora ao dono do livro que ele nos ajude. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado porque temos Bíblia e podemos ler. Obrigado porque temos essa liberdade. Nos ensina, Senhor, a caminhar conforme a Escritura, em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, esse é o nosso livro que estamos estudando agora. Já tendo completado Mateus, Marcos, Lucas e João, estamos agora em Atos, capítulo 15. Nós vemos até o capítulo 14, toda essa história. Se eu for revisar aqui, o vídeo vai ficar muito longo, porque é muito conteúdo. Mas aqui no finalzinho do 14, a gente viu que em Antioquia da Síria, a igreja fortalecida recebeu de volta Barnabé e Saulo. Saulo, Paulo, mesma pessoa. E aí nós começamos então o capítulo 15. Deixa eu lhe situar aqui no tempo. O capítulo 15, ele começa mais ou menos no ano 50. A gente tem aí então uns 20 anos da ressurreição do Senhor Jesus. Só lembrando que Jesus não ressuscitou em 33, tá? Nós temos um problema de datação no nosso calendário. Jesus, ele teria nascido antes do ano 1, porque o nosso calendário está errado. Tem uma falha e não dá mais para corrigir, então agora vai. Mas vamos lá, a ideia aqui é 20 anos depois da ressurreição, é o momento do capítulo 15. Vamos então conhecer esse texto. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se vocês não se circuncidarem conforme o costume de Moisés, não podem ser salvos. O foco aqui é a igreja de Antioquia, Antioquia da Síria. Essa igreja fortalecida era uma igreja que foi fundada por judeus e ela se expandiu entre não-judeus e ela serviu como igreja missionária e enviou gente para fundar outras igrejas entre judeus e não-judeus. E a igreja já era muito forte, era uma igreja já antiga nesse momento. Uma igreja que tinha seus presbíteros, né, seus anciões, ela tinha mestres, profetas, e aí foi gente da Judéia. Da Judéia para Antioquia, gente, são mais ou menos 500 quilômetros. É muito trabalho para encher a paciência alheia. E isso ainda acontece. Esses foram dizer para os cristãos, que já eram cristãos de longa caminhada, gente que tinha boa parte da sua vida caminhado com Cristo, que eles ainda não eram salvos e que eles não poderiam ser salvos se eles não participassem do rito judaico da circuncisão. Se você não conhece ou não viu aqui no canal ainda explicando, a circuncisão é o rito pelo qual se remove a pele que recobre a extremidade do pênis. Eles queriam que esses homens participassem desse rito porque essa é a marca do pacto de Abraão. E eles entenderam, esses homens, que eles tinham que ir lá, viajar da Judéia 500 quilômetros até Antioquia, onde a igreja já era uma igreja que funcionava muito bem, para dizer para eles que eles não eram nenhuma igreja, que eles não eram nem salvos, que eles nem tinham parte com Cristo, porque eles precisavam primeiro se tornar judeus. Só que lá tinha gente que não dava mole, lá tinha Barnabé e tinha Paulo. Barnabé, um levita natural de Chipre. Levita quer dizer que ele era da tribo de Israel responsável pelo ensino religioso. Paulo, um fariseu, um cristão fervoroso, dois homens que estudavam as Escrituras e conheciam muito bem a graça de Deus. Barnabé e Paulo tiveram uma grande discussão e brigaram com eles. Tiveram uma briga. Porque você não chega na igreja e diz assim: vocês não são igreja, vocês não são salvos. Eu sei que hoje em dia tem gente que faz isso, que aponta o dedo para a igreja do outro, igualzinho aqui, tá? Igualzinho. O pessoal da igreja da Judéia olhou para a igreja de Antioquia e falou assim: não são iguais a nós, então não são salvos. Tem que ficar igual a nós, senão não é salvo. Graças a Deus por gente como Barnabé e Paulo, que até hoje briga
para defender a fé. Então, se decidiu, a igreja de Antioquia decidiu o seguinte: Paulo, Barnabé e alguns deles, dos encrenqueiros lá da Judéia, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros para levar essa questão, porque Jerusalém ainda tinha lá os apóstolos, né? Muitos apóstolos estavam lá ainda, e lá tinha os presbíteros, que eram os anciãos da igreja, os líderes, né? Para decidir esse assunto. Porque o assunto gerou uma confusão, um trauma. Você imagina uma igreja que está vivendo ali, crescendo no evangelho, funcionando muito bem, chega um pessoal que chega lá de Jerusalém, né, onde estão os apóstolos, eles falam assim: nós viemos lá da igreja, nós somos da igreja dos apóstolos, nós somos da turma de Pedro, nós somos da turma de Tiago, o outro Tiago, né, não o Tiago apóstolo, o Tiago irmão de Jesus, que o Tiago apóstolo já tinha morrido, nós somos da turma de João apóstolo, e nós viemos aqui dizer para vocês que vocês estão errados, vocês não são cristãos, vocês não são salvos, vocês têm que mudar. E tem que fazer um rito bem radical, hein? É um rito cirúrgico, que não era cirúrgico nos nossos termos, né? Era com uma faca de pedra afiada a seco. Então, não, de jeito nenhum. Aí, então, eles foram enviados pela igreja, e Paulo e Barnabé, eles não tratam essa questão assim como se fosse, está sob avaliação, então vamos ficar quietos até resolver. Não. Não estamos sob avaliação, nós sabemos o certo. Jesus está salvando essas pessoas. Então ninguém tem que dizer que eles não estão salvos. Porque o Senhor Jesus, até o capítulo 14, nós vimos isso. Ele vinha confirmando a ação da igreja com sinais, com maravilhas, com milagres. Como assim Jesus não está nessa? O que Paulo e Barnabé fizeram no caminho? Eles passaram pela Fenícia, que era caminho, né, ao norte de Israel, e por Samaria, que já era dentro de Israel, contando da conversão dos gentios. Eles passaram lá contando para o pessoal que os gentios eram salvos, e com isso celebrando a graça de Deus. E essa notícia dava grande alegria a todos os irmãos, apesar daqueles que estavam ali, os criadores de caso, que estavam junto com eles. Eles não deixaram de anunciar a verdade, não. E quando chegaram a Jerusalém, como é que foi? Eles foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. E eles contaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Eles não estavam contando a opinião deles, eles não estavam contando da pregação deles, ou ainda da aceitação da pregação pelos não-judeus. Não. Eles estavam contando das grandes coisas que Deus fez, que incluía a pregação, que incluía a aceitação pelos não-judeus, mas que também incluía milagres, curas, dons espirituais. Nós vamos ver depois nas cartas de Paulo ele comentando sobre os dons. Igrejas que estavam manifestando claramente o poder de Deus na forma de dons espirituais. Como assim Jesus não estava nessa? Há alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário primeiro circuncidar e ordenava que guardassem a lei de Moisés. Mas vamos lembrar, Paulo era fariseu. Então Paulo estava em casa. Nessa discussão aqui ele estava em casa. Ele conhecia muito bem os argumentos dos fariseus. Ainda mais que Paulo foi educado no modo farisaico com Gamaliel, que era um grande mestre. Paulo era muito conhecedor. Está vendo a importância de conhecer as escrituras? Está vendo? Então, Paulo entrou na discussão forte. Bom, já que foram para Jerusalém, para uma assembleia, né? Formou-se a assembleia. Essa assembleia ela é chamada de o primeiro concílio da igreja. O que é um concílio? Um concílio é uma reunião geral da igreja com representantes de partes diferentes do mundo, muitas vezes com opiniões diferentes, para que a igreja reunida debata e chegue a um consenso de uma questão crucial. Houveram outros concílios também da igreja cristã reunida, sim, concílios muito importantes, mas esse aqui foi o primeiro, foi um marco, o concílio de Jerusalém. Então reuniram-se os apóstolos e os presbíteros para considerar sobre esse assunto. Veja que nesse momento eles não chamaram a igreja toda, apesar de que toda a igreja recebeu Paulo, Barnabé e os criadores de caso. Nesse momento se reúnem então os apóstolos e os presbíteros, as lideranças, para debater sobre isso. E houve uma grande discussão. A discussão não foi pequena, porque nessa liderança também provavelmente tinha fariseus, né? E tinha os fariseus que estavam participando ali porque vieram lá de Antioquia, foram eles que foram criar caso. Então, Pedro se levantou e Pedro falou o seguinte: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Talvez você agora esteja estranhando assim, puxa, mas aqui nesse canal
Não costumava falar vós, falava vocês. Então tá bom, você já percebeu. Estou usando hoje a minha edição Almeida, edição contemporânea. A Almeida é talvez a tradução da Bíblia mais popular do Brasil, mas o pessoal normalmente usa a revista corrigida, revista atualizada, corrigida fiel, que são uma linguagem que, além de clássica, traz termos muito antigos que são difíceis de entender. Essa edição aqui é contemporânea, ela tem uma linguagem clássica, mas usa termos que a gente compreende no português atual. Eu, no começo do canal, eu costumava apresentar para vocês algumas traduções da Bíblia, e eu vou voltar a fazer isso agora. Eu acho que é importante você conhecer que existem muitas boas traduções. Mas veja que falar vós, já fica um pouquinho diferente do nosso português cotidiano, tem gente que estranha, mas a edição contemporânea dá para entender bem. Então, assim, Pedro falou o seguinte: irmãos, vocês bem sabem que há muito tempo Deus me elegeu dentre vocês para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Ele está dizendo o seguinte: vocês sabem que lá atrás Deus me chamou para que eu levasse a palavra de Deus aos não-judeus. Sim, nós sabemos, nós que lemos a Bíblia sabemos, Olha lá a história de Centurião Cornélio, foi com Pedro. Pedro foi a pessoa que levou o evangelho para os não-judeus. Pedro fala assim: Deus que conhece os corações aceitou essas pessoas, dando a eles o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Ou seja, da perspectiva de Pedro, que era um judeu, falou assim: olha, Deus não fez diferença entre nós e eles. Nós não fomos purificados pela lei, fomos purificados pela fé em Jesus Cristo. Eles também. Agora, por que vocês tentam? Tentam a Deus. Tipo assim, põe Deus à prova, pondo sobre o pescoço desses um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar. O jugo é a cangalha, é aquela trave de madeira que se põe sobre o pescoço dos animais. Ele está falando assim: gente, isso aqui é um jugo que ninguém pode suportar, nem nós nem nossos antepassados. O jugo também era usado, essa expressão, entre os judeus, para se referir ao ensino de um professor. Por que vocês querem colocar um ensino de professor sobre eles que nem nós, nem nossos antepassados podemos suportar? Nós estamos aqui pela graça de Jesus, pela fé nele. Cremos, porém, que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ou seja, nós fomos purificados do mesmo jeito, nós temos a mesma crença, o Espírito Santo abençoa a nós e a eles. Por que vocês querem fazer essa confusão? Então toda a multidão se calou. A palavra de Pedro acabou com a bagunça. Aqui multidão é no termo, quer dizer assim, o grupo reunido ali, presbíteros, os apóstolos, os que vieram de Antioquia, os criadores de caso, todo mundo ficou quieto. Pedro deu um argumento que silenciou a discussão. E então, todo mundo passou a escutar Barnabé e Paulo. E aí Barnabé e Paulo contaram quão grandes sinais e maravilhas Deus tinha feito entre os não-judeus. Agora que todo mundo estava ouvindo, agora eles podiam contar. E as pessoas entenderem o que estava acontecendo. Pedro, vamos dizer assim, Pedro deu a base teórica. E eles aqui estão mostrando a prática, como é que está funcionando. Depois que eles se calaram, Barnabé e Paulo contaram, ninguém falava mais nada. Aí Tiago tomou a palavra. Esse Tiago aqui é o Tiago que escreveu a carta de Tiago. Esse aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Vamos lembrar que o outro Tiago, o apóstolo, ele foi assassinado por Herodes. Lembra do Herodes que morreu? Pois é, isso aqui. Aí o Tiago tomou a palavra. Tiago era um dos principais aqui da igreja. Nós lemos Paulo, depois escrevendo aos Gálatas, que as colunas da igreja em Jerusalém, os homens fortes, era esse Tiago, João e Pedro. Tiago falou o seguinte: irmãos, me escutem. Ele já começou dando recado. Quando ele se volta para aquele pessoal, e ali junto tem não-judeus que são cristãos, e ele chama esse pessoal de irmãos, ele não fala assim, irmãos e gentios. Irmãos, escutem-me. Ele já só na saudação deu o recado dele. Mas ele continua. Simão contou como primeiramente Deus visitou os gentios, os não-judeus, para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Simão contou o que Deus fez. Simão não deu opinião dele. Ele relatou a ação de Deus. Isso é diferente de dar uma opinião. Quer discutir, vai discutir com Deus. E com isso concordam as palavras dos profetas. Ou seja, Simão contou o que Deus fez, só que os profetas lá atrás já anunciaram que Deus faria isso. Então está tudo fechando ok. O que disse as Escrituras? Depois disso voltarei, reconstruirei a tenda de Davi que está caída. Levantarei essa tenda das suas ruínas e voltarei a construí-la, para que o restante dos homens busquem ao Senhor, sim, todos os não-judeus.
os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Isso aqui é uma profecia do Antigo Testamento que eu vou aqui repassar com vocês pedacinhos dela, que é interessante. O Senhor está falando, tem uma série de coisas que um profeta está dizendo, e aí na sequência o profeta fala assim, ó, depois disso, depois desses eventos que eu estou contando, né? Ele está anunciando sobre Jesus. O que é a tenda de Davi que está caída? Isso aqui é um simbolismo para a dinastia do rei Davi, que não reinava mais em Israel. Essa dinastia ela foi tirada do trono numa invasão lá atrás em relação aqui à época de Pedro, tá? E não voltou mais a reinar. Só que lá atrás, mais atrás ainda, um profeta falou assim, essa dinastia será restaurada. O que na época não fazia muito sentido, porque a dinastia de Davi estava lá reinando. Mas o profeta falava de um futuro. Jesus é o descendente de Davi. Entendeu? Então, está falando de Jesus reinando. Para quê? Para que o restante dos homens busquem o Senhor. Ou seja, não é só para os judeus, é o restante, os outros homens. E aí, se alguém tem dúvida, não, mas ele pode estar falando de outros judeus, de outras terras. Aí o profeta continua. Todos os gentios. Gentil quer dizer não judeu. Todos os não judeus. Um profeta do Antigo Testamento já avisou que na restauração do descendente de Davi, da casa real, na forma de Jesus Cristo, os não judeus seriam alcançados. E ainda fala, sobre os quais o meu nome é invocado. É gente que não é judeu, mas fala no nome do Senhor, vive a sua fé, chama pelo Senhor. Assim diz o Senhor que fez todas essas coisas que são conhecidas desde a eternidade. Por quê? Nós sabemos, pelas Escrituras, que na eternidade, que é antes do tempo e fora do tempo e depois do tempo, na eternidade, Deus já tinha no seu coração todo o planejamento do nosso resgate. Aí agora, Tiago volta a falar, não é mais o profeta, ele está falando de si mesmo agora. Pelo que eu julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus. Eu considero que a gente não tem que ficar incomodando esse pessoal que não é judeu e se converteu já a Deus, mas escrever a eles uma carta de fortalecimento, é isso que Tiago vai fazer agora. Que eles rejeitem as contaminações dos ídolos. Eu vou lhe explicar, tá? A prostituição, os animais estrangulados e o sangue. Isso quer dizer o seguinte, eles não deveriam se envolver com a idolatria. A idolatria era fortíssima naquelas regiões, tá? A gente hoje tem a ilusão que a idolatria não é forte porque nós vivemos um país que, segundo as estatísticas oficiais, é um país de maioria cristã. Só que aqui a idolatria é fortíssima também, porque se idolatra um monte de coisa, até gente. Se idolatra dinheiro, gente, internet, artista, um monte de coisa. Então está falando, ó, cuidem-se, o que vocês têm que fazer? A lei de Moisés tem milhares não, né? Mas são centenas de preceitos. Vocês fazem o seguinte, vocês não têm que seguir lei. Mas assim, não dá para virar bagunça. Então, olha, não vão para idolatria, tá? Vocês não vão para idolatria, vocês se guardem disso, tá? Contaminações dos ídolos. Prostituição. Não é só a prostituição que você pensa que ela hoje é conhecida, que é simplesmente o comércio de sexo. Aqui era mais do que isso. Porque a prostituição aqui, entre o mundo antigo, as pessoas do mundo antigo, existia a prostituição ritualística. Funcionava assim, os templos tinham prostitutas e prostitutos. Por quê? Porque lá eles acreditavam que ao pagar para fazer sexo com essa pessoa do templo, eles estariam fazendo sexo com aquela divindade que o templo representava. Então não era só a conjunção carnal em troca de dinheiro, era um culto demoníaco, você está entendendo? Que era prostituição envolvendo um culto demoníaco? Era isso, era muito pesado. Então, olha, vocês se abstêm desse negócio, tá? Isso não é para cristão, não. Animais estrangulados. Os animais estrangulados ou sufocados faziam parte dos rituais de adoração a esses demônios. Então, os animais não eram sangrados, como é o costume higiênico hoje de todos os povos, né? Eles estrangulavam, ou uma corda, sufocavam, e depois faziam as suas refeições sagradas. Falaram, não, vocês não se envolvam com esse negócio. E o sangue? O sangue aqui tem dois significados. Um é não beber sangue, porque também nesses ritos envolvia beber sangue, e não derramar sangue do ser humano. É uma forma assim metafórica de dizer aí, não cometam assassinato. Então assim, ó, não faça essas coisas que são piores, idolatria, promiscuidade sexual e assassinato. É isso.
Porque desde os tempos mais antigos, em cada cidade tem quem pregue Moisés, que é a lei, que é o judaísmo clássico, né? E todo sábado se lê a lei na sinagoga, se lê Moisés. Então, não tem que ficar... alguém quer seguir sinagoga, doutrina de Moisés, vai lá na sinagoga, lá, tem lá. Mas não tenta enfiar isso goela abaixo na igreja. Então eles decidiram, quem? Os apóstolos, os presbíteros e toda a igreja. Primeiro se reuniram só apóstolos e presbíteros, mas agora foi uma assembleia geral. Todo mundo decidiu o quê? Eleger homens entre eles e enviar esses homens com Paulo e Barnabé de volta para Antioquia, onde foi o problema, onde deu o rolo. Vamos escolher alguns homens e mandar esses homens junto com Paulo e Barnabé. Para quê? Para confirmar a correta fé e o ensino de Paulo e Barnabé. Quem eram esses? Judas Barsabás. Esse aqui não confunda com José Barsabás, tá? Lá do começo, quando for eleger um apóstolo, era um dos candidatos, tá? Essa palavra Barsabás quer dizer filho do sábado, filho do repouso, filho da tranquilidade também. E Silas. Silas também, que eram homens influentes entre os irmãos. Esse Silas aqui vai aparecer muito ainda, é um nome legal de guardar. Com isso a gente dá aquela pausa, já conhecida nossa, para você poder ler também e revisar, e a gente volta na próxima para continuar desse ponto do texto. Até lá!